E a nossa semana já começa daquele jeitinho que todo mundo gosta. Vamos fazer uma viagem pelo Nordeste sem sair de Chapecó. A culinária cheia de sabores marcantes também carrega histórias, memórias e tradições de família. E foi justamente esse carinho pela terra natal e pelas raízes que inspirou um sergipano a criar um restaurante para trazer um pedacinho do Nordeste para cá. O Nordeste brasileiro é riquíssimo, principalmente quando se fala em gastronomia. Agora, no Oeste Catarinense, a gente tem um lugarzinho especial que traz um pouco dessa cultura para cá. Essa cultura que é cheia de cores, temperos, e é por isso que a gente vai mostrar um pouquinho hoje de algumas das receitas ou dos pratos mais procurados quando a gente fala de culinária nordestina. Fabrício, Raimunda Gastrobar, conta pra gente de como nasceu e um pouco da tua história também. Eu cheguei em Chapecó tem mais ou menos 5 anos e desde então eu já cheguei aqui com essa ideia. Eu falei, quero abrir um restaurante. Então já fui direto trabalhar em restaurante, na verdade. Há 5 anos eu trabalho em restaurante e tive assim a felicidade de encontrar meu sócio em um desses restaurantes e sempre conversei com ele, né? A ideia é essa aqui, vamos fazer isso aqui. E ele sempre assim me apoiando e querendo ir junto, querendo fazer, até porque a gente teve uma troca muito boa de ideias. Assim, uma foi completando a outra, né? E por incrível que pareça, quando a gente decidiu, na verdade, né, que seria um restaurante de culinária nordestina, eu falava para ele bem assim, eu falava, Railton, a gente tem que fazer com um nome muito forte nordestino, muito forte. E quando remetia à força, eu lembrava muito da minha avó, a Bisa Raimunda. Ela me ensinou que a forma mais bonita de transmitir amor é cozinhando. Então, assim, falei, se eu tiver que homenagear alguém, teria que ser ela. Daí, quando eu passei essa ideia para ele, coincidentemente, a avó dele também se chamava Raimunda. E daí, ele falou, não, então tem que ser esse mesmo. Um espaço que não chegou nem aos seus 30 dias e já apresenta um cardápio repleto de delícias. Conta um pouco pra gente, Railton, de como vocês decidiram colocar cada uma dessas coisas no cardápio. Sim, como todo mundo sabe, né, o Nordeste ele é imenso, é gigante, né? Aí se a gente fosse trazer toda a culinária que remete ao Nordeste para o nosso cardápio, ficaria muito extenso. Mas a gente escolheu alguns pratos bem típicos, no caso, a muqueca, que nossa muqueca é baiana, no caso. Tem os caldos, que no caso o trio arretado, que é o caldo de quenga, o caldo de camarão e o caldo de mocotó. E tem os cuscuz, né? Que cuscuz, ele tá na mesa de todo brasileiro, inclusive do Nordeste. No Nordeste é muito comum a gente comer cuscuz, tanto no café da manhã, no lanche da tarde, na janta. Todo tempo a gente tá comendo cuscuz, que é uma refeição bem simples e muito nutritiva. Aí a gente pensou nisso, não, então vamos fazer um cardápio que abrace o público tanto do Nordeste, que tem aqui em Chapecó, como o público que é de Chapecó, para poder conhecer a nossa culinária. Railton, o Fabrício falou que tem que ter espaço no estômago, né? Será que a gente vai ter para conseguir provar tudo que tem aqui nessa mesa? A gente procura, né, um espacinho ali no estômago. Aqui a gente tem as entradas, vocês me falaram. Explica pra gente cada uma delas. Sim. Aqui nós temos o queijo coalho, né? Que é um queijo mais curado, um pouco mais salgado, por isso a intenção da gente é colocar o melado, que é para ter um equilíbrio de sabor. E temos a croquete de carne seca, que é feita com purê de mandioca, com carne seca, carne de sol no caso que a gente usa, desfiada, bem temperada. Temos nosso pastel de camarão, que é feito com camarão 100%, queijo parmesão, muito cremoso, um cream cheese e o toque especial do nosso pastel é que ele é empanado, entendeu? Para trazer uma crocância a mais para esse prato. E temos o nosso trio, né? O trio arretado, que é o caldo de mocotó, o caldo de camarão e o caldo de quenga, que é muito famoso no Nordeste. Famoso também a gente tem aqui, Fabrício, o Guaraná Jesus, que tanto se ouve falar, mas aqui é difícil de conseguir, você estava contando pra gente. Meu Deus, no início a gente não conseguiu fornecedor de forma alguma. E o pessoal pedindo no direct, vinha aqui no restaurante, pedia. A gente falou, não, temos que achar de alguma forma esse Guaraná Jesus. E até que conseguimos, então chegou. E esse aqui é a nossa manjubinha, né? Frita, em imersão, bem temperada, sal, limão, um cominho, que é um dos petiscos bem consumido no boteco Nordeste, no caso. Agora a gente fala um pouco sobre o prato principal,
O cuscuz, eu vejo que aqui na nossa região não é tão comum a gente consumir ele com a mesma periodicidade que vocês. Como que é trazer isso para a cultura aqui do Sul? Meu Deus, quando eu falo de cuscuz, assim, me remete muito à minha infância. Eu lembro que a minha avó perguntava sempre o que eu queria comer na janta. E eu sempre pedia, né, cuscuz. Depois de um tempo, quando eu passei na faculdade, inclusive, o único dia livre que eu tinha com a minha família era um domingo. E eu lembro que todo domingo eu pedia para fazer cuscuz com mocotó, que é esse prato aqui que eu tô comendo agora. Ele com certeza é o meu prato favorito aqui do restaurante. Então, assim, a gente quis com certeza, assim, não teve nenhuma dúvida quando decidimos trazer o cuscuz, porque isso remete a tudo. O Nordeste é isso aqui, né? A gente ama isso aqui. Não tem um nordestino, assim, que eu conheça que não gosta de cuscuz. Ailton, se é memória afetiva, você também deve ter lembranças com cuscuz, né? Sim, com certeza. Ainda mais esse aqui que é sarapatel. Lá na minha cidade, na minha terra no caso, é chamado de sarrabulho, entendeu? Mas esse cozido, esse sabor intenso que ele tem com o cuscuz, com o flocão de milho, cai super bem, mas é uma delícia. O que ele é para o pessoal daqui que não conhece? Ele é feito das vísceras do porco, né? Que é o coração, o rim, o fígado, cozido ali numa água bem quente, fervendo. Aí depois a gente corta, tempera bastante, muito tempero, e se torna essa delícia que tá aqui. E o meu aqui, vocês falaram que é um dos mais vendidos. Como que é? O que ele é? Esse daqui é o cuscuz com carne seca, sem dúvidas o mais vendido aqui do restaurante. Ele é, assim, para vocês entenderem um pouquinho melhor, é parecido com a charque. É uma carne que passa por uma maturação, né? No sal, inclusive. Mas é, assim, uma delícia mesmo, assim. Eu amo, comeria, assim, todos aqui que tá na mesa. Jesus, muito, 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 muito bom. Servidos? Nós estamos. Mas daqui a pouquinho eu volto daí para te contar um pouquinho mais sobre esses sabores aqui. É hora de continuar nossa viagem por a culinária tão rica que é a nordestina. Inclusive, a Emily disse que não tinha como encerrar essa experiência sem deixar espaço para a sobremesa. Olha só. Eu tinha falado já que nossos pratos estavam servidos e eu deixei vocês na curiosidade também para saber de como seriam esses sabores, né? Aqui a gente tem um pouquinho mais do camarão. Eu vejo que vocês usam muito os frutos do mar. E aqui nem tanto, né? Qual foi a dificuldade de vocês de trazer também esses frutos para cá? Querendo ou não, aqui, tanto na região Chapecó, Sul, enfim, do Brasil, né? O pessoal tem mais hábito de comer churrasco. E aqui, por isso, os fornecedores eles têm uma dificuldade em ter esses produtos, porque não tem tanta saída. A gente foi fazendo trabalho de formiguinha, vendo quem trabalhava com uma coisa, com outra, para a gente conseguir montar o cardápio que a gente tem hoje. Ailton, a gente, quando fala na culinária, ela é bem diferente, né? Do que você comia no teu dia a dia lá e quando você come aqui. Quais foram os maiores impactos que você sentiu quando veio para cá e provou a nossa comida? Sim. Eu, como uma pessoa que trabalha dentro da área, para mim, qualquer comida, sendo no Sul, no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, para mim eu me agrado de todas. Mas o que me pegou muito foi a falta do frutos do mar, no caso, né? Porque como para a gente lá no litoral, a gente trabalha muito pescado, fresco, camarão, como pode ver que tem bastante prato de camarão, e caranguejo, que é difícil de encontrar, mas é isso, a gente tenta se adaptar com aquilo que a gente consegue encontrar para poder colocar e trazer no nosso cardápio. Seguimos então. Nossa Senhora, olha que coisa mais linda! Esses que a gente tem aqui são o quê? Aqui nós temos a nossa moqueca da casa, né, que é uma moqueca baiana, feita com posta de tilápia e camarão. É um clássico da culinária baiana e nordestina. E esse aqui? Esse aqui nós temos a maré boa, que é um arroz cremoso, tá? Com muito camarão, muito dendê, bastante pimenta. E temos, para finalizar aqui, uns camarões empanados e recheado com cream cheese, queijo parmesão, mussarela. E em cima ainda ralei um queijo coalho.
Faz pouco tempo que vocês estão aqui e a gente sabe que nessa correria de formular um prato, montar cardápio, montar o espaço, muitas vezes vocês mesmos também não têm tempo de sentar e realmente aproveitar esse momento, né? Sim, a gente estava até falando aqui que essa é a primeira vez que a gente senta aqui para, de fato, ter uma refeição completa, desde a entrada à sobremesa, que ainda vai chegar. Então, a gente agora está sentindo um pouco do que é e, de fato, é bom demais. Como que é proporcionar isso, essa experiência para o cliente? Nossa, é maravilhoso, né? Porque tu trazendo a refeição até a mesa, sabendo que tu tá preparando ali com tanto cuidado, tanto carinho, e ver o sorriso do cliente ao degustar a tua própria comida, é surreal, é maravilhoso. É maravilhoso mesmo. Gente, cada coisinha que eu vou provando é um pouco mais maravilhoso. Vai ficando uma maravilha sem fim, assim. Bom demais, bom demais. Chegamos na parte das sobremesas. Eu já ouvi falar que tem outras vindo, mas antes a gente vai contar um pouquinho a história dessa, né, Fabrício? Verdade. Esse é o Capricho da Raimunda. Na verdade, é uma história bem legal. Toda vez que eu ia passar férias na casa da minha avó, ela fazia esse bolo de mandioca para mim, que era o meu favorito, inclusive. E ela tinha comprado um doce de leite que era bem caro, dizia ela, né? E daí eu fazia o quê? Eu pegava o bolo de mandioca, ia lá e roubava o doce de leite dela, porque ela não deixava a gente comer. E daí, lembrando disso, quando eu estava pensando na sobremesa, daí dei a ideia pro Railton para fazer essa. E se tornou o Capricho da Raimunda. A gente já falou um pouquinho sobre esse com todo o seu doce de leite, e agora a gente fala de outro que é bastante famoso, né? Sim, sim. Aqui comigo eu tenho a cocada de forno, cocada cremosa, mas no Nordeste a gente costuma comer cocada um pouco mais sequinha e mais firme, né? Aqui a gente trouxe uma versão mais cremosa, por conta de justamente ter um sorvete, e esse caramelo finalizando ele, que junto na boca se torna uma coisa incrível. E aqui a gente tem um que, inclusive, está fazendo sucesso nas redes sociais de vocês, né, Fabrício? Sim, a gente lançou ontem esse aqui. É um bolo de chocolate, daí tem mousse de maracujá, 2 camadinhas, e a gente finaliza também, né, com a ganache de chocolate. Não esquecendo, tem o sorvete de coco. Isso aqui, gente, é divino demais. Já se tornou o meu favorito também, tá? E assim, se eu pudesse, eu comeria todo dia. O Raimunda Gastrobar é de fato um pedaço do Nordeste no coração de Chapecó. Cada detalhe dos pratos da decoração é pensado com muito carinho para receber o público que já conhece a culinária nordestina e quer matar a saudade, mas também para apresentar essa experiência para quem quiser se aventurar. Explique um pouco para o pessoal que está em casa agora como funcionam os horários de vocês, como que é a questão de vir até aqui. Então, a gente funciona das 11 até 3 da manhã todos os dias. O nosso executivo, com pratos a partir de R$19,90, ele tem das 11 até as 4 da tarde. Mas nesse meio tempo também funcionamos o nosso menu à la carte, normal, né? E depois das 11 horas a gente tem, 11 da noite no caso, 23 horas, a gente tem um menu especial de hambúrgueres, que daí fica até as 3 da manhã. Um horário bem grande para o pessoal conseguir aproveitar, conseguir vir em diversos momentos do dia. Deixa o convite para eles. Sim, eu convido você que está em casa, você que acompanha a gente nas redes sociais, a vir conhecer a nossa casa, né? E se deliciar com o que a gente tem de melhor no nosso menu. O que eles têm que vir provar? Tudo, na verdade. Venham pro Raimundo, gente. Bom, pessoal, eu já vou indo. Muito obrigada por receberem a gente, receber o Ver Mais aqui. E com certeza a gente volta, tá bom? Tá bom. Que legal, né? Que bacana ver novos empreendimentos, coisas novas aqui em Chapecó. E eu fiquei super curiosa, vou com certeza conhecer.